Vamos ver Juliana Dalpiva lá no ICL Notícias, trazendo notícias sobre Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. No Rio é 2. Carioca são 2 beijinhos. São 2 beijinhos. Hobbs. Beijo, querida. Ju, vamos falar porque o cerco está se fechando para Eduardo Bolsonaro, né? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele decidiu nesta segunda-feira dar seguimento ao processo criminal contra o 03, sem a necessidade de uma notificação pessoal. Ele estava fugindo, né? Eduardo está nos Estados Unidos desde março e, segundo Moraes, tem criado dificuldades para ser notificado pela Justiça brasileira sobre a denúncia de coação apresentada pela PGR. Assim, a notificação será feita por meio de edital e ele terá 15 dias para apresentar a sua defesa prévia. Além dele, o blogueiro Paulo Figueiredo também é alvo da denúncia, acusado de atuar nos Estados Unidos em busca de sanções contra autoridades brasileiras. Juliana Dalpiva, ele fugiu, mas o Xandão arrumou um jeito de notificá-lo, né? Na verdade, ele falou o que já sabia que estava acontecendo, né? Não é como se ele não soubesse né? que ele foi denunciado, afinal de contas, ele tem acesso à internet lá nos Estados Unidos. Ele próprio comentou, né, sobre a denúncia, ele sabe que foi denunciado, ele tem conhecimento. Inclusive, o processo é público, então a denúncia é pública, ele provavelmente já leu. Então, tem esse trâmite da questão da notificação. E essa medida visa dar uma celeridade que, por exemplo, no caso do Paulo Figueiredo, no que diz respeito à trama golpista, já tinha se visto esse problema, né? Porque ele está nos Estados Unidos, então tudo isso foi muito mais lento e demorado, em função dessa notificação que necessita ser feita. E já tinha sido feita, depois tentaram muitas vezes fazer pessoalmente, não foi possível por meio da cooperação internacional, e aí fizeram um edital, designaram um defensor público para fazer, mas o Paulo Figueiredo também foge desse processo, ele evita responder o próprio processo, então nem o defensor público consegue falar com ele, para poder fazer o processo do núcleo ali isolado que tem do Paulo Figueiredo andar. Então, para evitar isso com o Eduardo, inclusive, vai tramitar em separado. Vai tramitar a notificação, a denúncia do Eduardo, separada do Paulo Figueiredo no que diz respeito à obstrução de justiça do julgamento, que é esse caso aqui, né? O Paulo Figueiredo responde por 2 denúncias. Olha que absurdo que a Dedete está denunciando aqui. Li que no norte do Brasil ainda receitam cloroquina e ivermectina. Pois é, o negacionismo. Por isso que é importantíssimo, gente. Foi importantíssimo o trabalho da ministra Nízia e é importantíssimo o trabalho do Padilha, né? Essa que é a questão toda. R$66 e um membro, gente. Vamos fechar aí as nossas metas, que é muito importante para a gente seguir aqui o nosso trabalho. Vou ainda trazer mais notícias para vocês. Vamos lá. É réu na trama golpista e ele é réu nessa obstrução de justiça também. Réu não, enfim, quando tiver esse trâmite, né? Ele é réu na trama, ele é denunciado nesse caso. Então, é para dar celeridade. Lembra a última vez que eu estive aqui, inclusive foi aqui no estúdio, que a gente estava conversando sobre a agenda? Sim. Então, a partir do dia 14 de outubro, a gente vê o núcleo 4 ir a julgamento de mérito. Há uma expectativa, uma vontade de que se conclua também o julgamento do Eduardo ainda esse ano. Se isso vai ser possível, eu não sei. Porque até naquele dia a gente ainda falou assim, havia uma discussão sobre fazer no plenário virtual, que era para dar celeridade. E aí, em função do quão sensível é esse caso, optaram por manter tudo presencial. Então, vai ter presencialmente o julgamento do núcleo 4, então o do 3 e o do 2 também vai acontecer da mesma maneira. E aí, nessa expectativa, meio que um por mês. Então, tivemos o núcleo crucial em setembro, vem o núcleo 4 agora em outubro, o 3 provavelmente em novembro, e o 2 em dezembro. Mas no meio disso, né, minha gente, eu tenho a obrigação de fazer o remember da agenda inteira. O que a gente está esperando? O cumprimento da sentença do Bolsonaro, né? Então, aqui, outubro e novembro prometem, no meio dessa confusão, o momento em que vai se decidir se ele vai continuar cumprindo prisão domiciliar ou se ele vai realmente para uma instituição pública cumprir a sentença pela condenação dos 27 anos e 3 meses. E tem um outro detalhe que a gente esqueceu, né, César, de comentar aqui, o pessoal da imprensa também anda falando pouco.
Paulo Gonet precisa passar por uma nova sabatina no Senado. Ele foi reconduzido pelo presidente Lula, mas até dezembro o Senado precisa fazer uma nova sabatina para concluir a recondução. E tudo isso vai acontecer tudo junto, assim, ao mesmo tempo em que... E isso vai ter uma moeda de pressão sobre a PGR, sobre o Supremo. Tem agora a chegada do ministro Fachin à presidência. Então, assim, esquece a festa de fim de ano, tá? Vamos ter que deixar para realmente a véspera de Natal. Até lá a gente vai viver muita coisa. Ô Ju, e ao encontro disso que você está colocando, a gente sabe que esse processo é super complexo, é trabalhoso, envolve cartas rogatórias, tem a questão... Me corrija se eu estiver errado, porque você acompanha tudo isso de muito mais perto, mas a gente tem, por exemplo, o Alan dos Santos, né? Inclusive fez ataques de caráter pessoal contra você, inventando mentiras e tal, e tá lá nos Estados Unidos e assume uma postura de enfrentamento. Agora teve uma questão na qual ele se colocou ali de forma provocativa, isso na questão da ONU, dizendo que eu tô aqui para provar que eu sou livre e tal. Agora, caso o Eduardo seja condenado nessa questão, ele se torna oficialmente uma pessoa foragida, o nome dele pode ser trabalhado na lista de procurados da Interpol. Como é que funciona tudo isso? Porque no limite é muito ruim um cara ter uma sentença condenatória, deliberada, e em seguida não tem nada que a justiça brasileira possa fazer. A gente sabe que com alguma frequência esse é o caso, porque eles fogem para os Estados Unidos. Como é que se avalia isso? O que deve acontecer a seguir? César, é bom se lembrar, porque não deixa de ser essa agenda, né? Por enquanto ele ainda é deputado federal, ele sequer foi cassado. Então, a gente tem... E agora tem a questão da cassação dele em função das faltas, que é uma coisa que ele não vai ter como evitar, esse processo já está andando na Câmara, só que isso permite que ele volte a disputar a eleição no ano que vem, a qualquer cargo. Isso não deixa ele impedido de disputar a eleição. Mas para que ele chegue a esse ponto, condenação, procurado, precisa condenar. Então precisa hoje é uma denúncia, ele ainda não é réu. Uma vez que a PGR, o Supremo avalia a denúncia da PGR e receba e instaure o processo, ele se torna réu. Aí tem que passar por esse processo que a gente acabou de ver o Bolsonaro passar, que é o julgamento. Então ele vai a julgamento e provavelmente deve ser na primeira turma, pelo que está andando. E aí ali condenado, não sei exatamente quantos anos, eu não me lembro exatamente qual é o máximo da pena, mas uma vez condenado, se tiver regime, sobretudo se tiver regime fechado, né, aí sim entra para essa situação de busca. E aí é mais, até você aciona, né, mas eu diria que para que essa realidade chegue a ponto dele lista de procurados, etc., acho que só no ano que vem, a menos que por alguma razão o Supremo decrete prisão preventiva antes da condenação. Em função da condenação precisa andar tudo isso. Agora também tem uma série de condições para que a prisão preventiva seja decretada. Como ele está no exterior, ela parece uma medida muito desnecessária, né? Assim, como é que vai se cumprir uma prisão preventiva inócua nesse momento? Assim, tudo bem que o Eduardo também é capaz de qualquer coisa, vai saber o que é que eles vão aprontar ainda lá dos Estados Unidos para o Brasil. São capazes de, aparentemente, tudo. E eu já falei isso aqui algumas vezes esse ano, o momento do desespero, eu ainda acho que o momento do desespero total não chegou. Acho que eles já estão dentro desse clima, já na prévia do julgamento. O tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil demonstra muito esse ânimo do desespero da família, e não é nem só o desespero da prisão, mas é da sobrevivência política. Uma vez que o Bolsonaro vai preso, o que vai sair disso depois para os demais? Por isso que começa essa briga já pela sucessão. Quem vai ser o candidato? Quem vai assumir o lugar do pai? Ninguém quer ceder ali, né? Tem o Tarcísio, que é quem o Bolsonaro está cada vez mais próximo, cada dia mais próximo, mas em função de uma série de acordos, mas o Bolsonaro vendendo caro essa situação. Não acho que vai ser tão rápido. Ontem a Gabriela Biló da Folha fez uma
a foto muito significativa do encontro deles, mas quase que como se ele estivesse ali pedindo um cessar-fogo dos Bolsonaro para cima dele, né? Aquela foto nessa foto, super à vontade. Mas é a cara do Flávio, né? A cara o Flávio parece tenso na foto, né, gente? A cara dos filhos, ela é muito mais, eu acho que reveladora até do que a própria cara do Bolsonaro. Porque quem tá, assim, não é o Bolsonaro que tá pé da vida com os anseios do Tarcísio. São os filhos que, na verdade, estão disputando esse espólio, né? Esse lugar de protagonismo. Então, o Eduardo é o mais irritado. E aí, os áudios, né, até se tornaram públicos, a briga da família. Essa situação de desespero, e eu comecei a falar sobre isso por causa da situação de desespero da sobrevivência da família. Se surgirem outras situações, o que eles podem escalar contra o Brasil ainda, sempre dá para arrumar, né, alguma ideia brilhante ali junto à família. Isso poderia, talvez, gerar um novo pedido de prisão preventiva e aí escalar essa situação que você está sugerindo de lista de procurados, Interpol e tudo mais. Mas, nesse momento, precisaria surgir realmente essa questão, né? Sobre quem e como se daria o motivo pelo qual ia se dar um novo pedido. Porque o Alan tem pedido de prisão preventiva anterior. É por isso que ele acho que ele estava ainda na lista de procurados. Mas isso se deu até antes da própria conclusão da denúncia. Uma situação muito diferente, a situação do Alan dos Santos com relação à do Eduardo Bolsonaro, até porque ele é um parlamentar, desculpa, gente. Perfeito. E Ju, se a gente pensar que a família Bolsonaro vai insistir em ter o seu sobrenome ali para disputar as eleições do ano que vem, entre Flávio, Eduardo e Michele, para qual candidato você tenderia a acreditar? Eu acho que a família vai... Bom, já estão, né? Fecharam, já há uma briga muito clara ali entre eles. O Flávio tem muito problema né, no judiciário. E é amplamente conhecido uma grande parte deles. Não é? Mas às vezes a sensação que eu tenho quando eu escuto sobre o desejo dele de ir para esse lugar, a sensação que eu tenho é que ele próprio não se enxerga, né? Ele não enxerga o que vai puxar a ficha corrida, que vai ficar um pouquinho complicado, sabe? Mas ele é o mais político da família, é o que tem mais trânsito entre os partidos e discussão e tudo mais. O Eduardo não consegue enxergar que ele não tem esse trânsito, que ele escalou um radicalismo nos Estados Unidos, que as medidas que ele está tomando dos Estados Unidos em relação, ajudando o governo americano a atacar o Brasil, a chantagear o Brasil, a prejudicar os brasileiros, tornaram a vida do PL, do pai dele, do próprio discurso de perseguição quase que impossível. E ele não consegue enxergar que ele não vai ter esse apoio todo, que não estão olhando com bons olhos para o que ele está fazendo. Mas eu até ouvi há poucos dias que é uma estratégia. Ele quer mais, o Eduardo, nesse momento, aparentemente, até por isso, essa situação do Bolsonaro ficar escalando pessoas para irem aos Estados Unidos conversar com ele, é porque sentem que ele quer isso, ele quer o caos, ele quer que tudo fique ainda pior, para que em algum momento, de algum lugar, surja a ideia de que ele é um grande líder no lugar do pai. Esse seria o objetivo final. Esse seria um objetivo final. Então, assim, ele está fora de total controle do partido, da família, assim, ele está super distante. A Michele flerta com a possibilidade já faz bastante tempo, mas ali, nas discussões, o que eu escuto é que eles acham que eles menos teriam controle. O Bolsonaro teria muito menos controle sobre ela do que sobre os filhos, ou até sobre o Tarcísio. Então, ela seria mais imprevisível, apesar de ser, enfim, a companheira, né? Sim.
E aí, gente, eles são extremamente machistas para deixar uma mulher ocupar esse lugar. Eu, assim, sinceramente, iria me surpreender muito se ela ganhasse esse destaque, sobretudo como a candidata a presidente. Como vice, já acho muito difícil, mas a própria candidata a presidente, no lugar de tantos machos brancos ali ao redor, eu ficaria, assim, absolutamente surpresa se o bolsonarismo conseguisse deixar tantos ali para trás para colocar ela que nunca teve um cargo público, nunca disputou uma eleição, por mais que enxerguem nela todo um potencial de atração de mulheres da centro-direita, da extrema-direita, enfim, um novo nome, etc. Não é bem assim, né? Quando você vai para ocupar o cargo, aí você tem que fazer uma série de negociações. O que você precisa para ser presidente da República, né, no país? Então, assim, a sensação que eu tenho é que muita gente tem preocupação do como é que vão controlar ela se derem esse poder todo a ela também depois. Então, eu acho assim que a hora que a coisa acalmar, porque vai acalmar. O nome é o Tarcísio perante o Bolsonaro, mas esse apoio está sendo vendido muito caro, porque ele quer a garantia de que alguém vai ajudar ele depois para se salvar desses 27 anos e 3 meses. Então, ele não vai anunciar isso tão cedo. O Tarcísio também não quer ficar exposto a ataques, tanto da família quanto dos aliados mais próximos. Então, por isso que vai vir esse discurso de não, vou tentar a reeleição, não é um papo para agora. É para tentar apaziguar essa crise, dessa disputa até entre os próprios integrantes da família Bolsonaro. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.